Processo 22 da pauta, continua com a palavra o conselheiro Sérgio Ricardo, e eu aproveito já para informá-lo que vai haver uma sustentação oral na parte da discussão. Com a palavra, Vossa Excelência. Tratamos aqui das contas anuais de governo da Prefeitura de Itapurá, exercício 2020, gestão do senhor Iraldo Eberts. Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo emitiu o relatório técnico preliminar que apontou 3 irregularidades, subdivididas em 3 subitens, todas de natureza grave. Já a Secretaria de Controle Externo de Previdência apontou 8 irregularidades, sendo 2 de natureza gravíssima e 6 de natureza grave. Depois da análise aqui dos argumentos que foram apresentados pelo gestor, a CSEG de Governo opinou pelo afastamento das irregularidades descritas nos itens DB08 e FB03. CSEG de Previdência opinou pela descaracterização das irregularidades DA05 e DA07. O MP de Contas emitiu, através do procurador Gustavo Coelho de Champs, um parecer prévio favorável à aprovação dessas referidas contas. É a síntese do relatório, presidente. Em discussão, e na discussão, para fazer a sustentação oral, com a palavra a doutora Cíntia Rodrigues, da Costa Rodrigues, que tem procuração dos autos. Com a palavra, Vossa Senhoria. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Conselheiro José Carlos Novelli, conselheiro relator desse processo, Sérgio Ricardo, demais conselheiros e do procurador do Ministério Público de Contas, doutor Alisson Alencar, recebam todos os nossos cumprimentos. Eu gostaria de expressar mais uma vez a minha enorme satisfação em promover a sustentação oral dos argumentos da defesa perante esta egrégia Corte de Contas, especialmente porque hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu tenho muito orgulho em poder exercer esse munus. Trata-se, portanto, de julgamento das contas de 2020, cujo ex-gestor é o senhor Iraldo Eberts. Foram apontadas 3 irregularidades, e todas elas de natureza contábil. Sobre a primeira irregularidade, que diz respeito à não publicação em meio oficial da lei orçamentária, nós temos esclarecimentos a fazer. A LOA, Lei número 1294 de 2020, foi publicada no Diário Oficial de Contas em 3 de dezembro de 2019, na edição número 1788, páginas 166 e 167. Ocorre, excelências, que assim como já aconteceu no julgamento das contas de 2019, os anexos da LOA não foram publicados. E, naquela ocasião, essa irregularidade foi considerada sanada. E nós entendemos que, data vênia, este entendimento deve ser novamente levado em consideração. Porque, a exemplo das licitações públicas, em que nós publicamos na imprensa oficial tão somente um aviso de licitação, o extrato do contrato e não o contrato inteiro, não o edital na sua completude, não é razoável que a gente diga que falta transparência quando nós publicamos o teor da lei e não os seus anexos. Então, a LOA foi sim publicada. Entretanto, os anexos são muito extensos. Então, não existe essa prática de divulgação. E em 2019, nas contas de 2019, como eu disse, essa irregularidade foi considerada sanada, e é isso que nós pedimos, que esse entendimento seja novamente e doravante consolidado. Existe também em Itapurá uma lei número 1050 de 2015, que institui o Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas e o site oficial do município como meios oficiais de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do município de Itapurá. Deste modo, considerando que consta no site, inclusive na defesa nós colocamos o link, consta no site a LOA
na sua completude, com todos os seus anexos. Então, não nos parece razoável falar em falta de transparência, porque qualquer pessoa, qualquer cidadão que buscar este documento, essa lei, ela está disponível para consulta na internet. A segunda irregularidade diz respeito à abertura de créditos adicionais no valor de R$ 778.830 de operações de crédito por conta de recursos inexistentes. O que aconteceu neste caso aqui, excelências? O município pretendia 3 financiamentos, 3 operações de crédito. Essa aqui em específico, feita lá em 2019, as primeiras leis autorizativas. Essa aqui em específico era para iluminação pública. Ocorre que não houve aplicação, esse recurso não entrou na conta, na verdade, do município, esse recurso, porque o município executou os outros 2 operações de crédito foram feitas em 2019. Esse crédito foi repassado, então, para 2020, e ele a abertura dele foi autorizada por meio da Lei 1.302 de 2020. Logo veio a pandemia, né? A Lei 173, inclusive, instituiu algumas restrições para o gestor público, e eu gostaria que os senhores se atentassem para essa questão, porque se a Lei 173 já previa restrições para os gestores públicos e, por outro lado, também previu a possibilidade de aditivos nos contratos para que os municípios amenizassem de alguma forma as suas dívidas, porque todo mundo estava muito preocupado com a necessidade de utilização de recurso público e a disponibilidade desse recurso. Então, em 2020, muito embora tenha havido a lei autorizativa, essa operação de crédito não foi confirmada. Então, esse recurso não entrou no caixa do município. Contudo, o crédito também não foi utilizado. Do extrato que também consta na defesa apresentada, é possível verificar que o crédito permaneceu ali, não foi utilizado, o que demonstra zelo por parte do gestor público. Então, houve, na verdade, por parte do gestor, prudência em não aumentar o endividamento do município numa situação de pandemia, em que o município já estava recebendo diversos aportes, tanto da União quanto do Estado. Um outro detalhe é que não é possível fazer o estorno do crédito no sistema Aplique, né? Mas ele ficou disponível, não foi utilizado, de modo que não prejudicou em nada nem os serviços públicos, nem o erário, de forma alguma. E a terceira e última irregularidade, senhores, diz respeito ao estabelecimento de reserva de contingência em desacordo com a LRF. E neste ponto, senhores conselheiros, razão assiste a equipe técnica quando apontou esta irregularidade, porque de fato a reserva de contingência não foi feita com base na receita corrente líquida, mas com base na receita total. Então, mais uma vez, eu tenho que dizer que não houve prejuízo, porque nós sabemos que a receita total é maior do que a receita corrente líquida. Então, nós estabelecemos uma reserva de contingência maior do que a lei exige. E isso não prejudicou os serviços, não trouxe prejuízo ao erário, de modo que penalizar o gestor por um erro simples como esse, já que não trouxe nenhum tipo de prejuízo, não parece ser razoável. E assim como já foi mencionado aqui, inclusive pelo conselheiro Walter Albano, salvo engano, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro trouxe importantes inovações no que diz respeito ao julgamento dos procedimentos executados pelos gestores públicos, para que a gente não fortaleça o direito administrativo do medo, afastando pessoas que têm a intenção de executar um bom trabalho e que, por vezes, cometem alguns deslizes, sem, contudo, prejudicar o erário ou os serviços que devem ser entregues à população. Além disso, eu não posso deixar de mencionar que essas são as últimas contas do ex-gestor Iraldo, todas as contas anteriores foram devidamente aprovadas e
duas classificações do município são relevantes, eu gostaria de relembrar aos senhores. Durante o programa Aprimora do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em que há uma preocupação do fortalecimento do controle interno dos entes fiscalizados, o município de Itapurá ficou em segundo lugar no estado na gestão de frotas, terceiro lugar na gestão de merenda escolar. E isso sempre foi motivo de muito orgulho, não apenas para o gestor, mas para toda a equipe, para todos os servidores envolvidos nesses trabalhos. Isso tudo foi fruto, sim, de uma gestão eficiente e de muita dedicação. Nesse sentido, senhores, tendo feito esses esclarecimentos sobre as 3 irregularidades apontadas, nós pedimos, então, que não haja aplicação de penalidade, que seja uma multa educativa ou módica, que não haja nenhum tipo de aplicação de penalidade, porque o gestor realmente mostrou ter sido um gestor eficiente durante esses 4 anos de mandato à frente do executivo do município de Itapurá. Essas eram as considerações que nós tínhamos a fazer. Pedimos aos senhores, então, a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, sem aplicação de penalidade ao ex-prefeito Iraldo Eberts. Muito obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, ilustre Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor relator, conselheiros, doutora Cíntia, quem já cumprimento pela sustentação oral apresentada a este plenário. E somente para confirmar o parecer do MPC, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, entendendo que as recomendações que constam no parecer integral são suficientes para aprimorar a gestão, corrigir as falhas encontradas. E, no mais, eu atesto que todos os limites constitucionais e legais foram cumpridos e os resultados também em saúde pública e educação foram bem satisfatórios, senhor presidente. É o parecer mantido. Com a palavra, o conselheiro Sérgio Ricardo, para emitir o seu voto. Bom, primeiramente, parabenizar 2 vezes aí a doutora Cíntia, né? Primeiro, pelo seu dia hoje, Dia da Mulher, então, parabéns. Parabenizá-la também pela brilhante defesa que a senhora fez, tá? Bom, aqui, a análise dessas irregularidades, eu concordo com a equipe técnica e com o MP de Contas em relação ao afastamento da irregularidade classificada como FB03. Do mesmo modo, em relação às irregularidades DA05 e DA07, de natureza gravíssima, apontadas nas contas de previdência, voto por afastá-las, vez que o gestor conseguiu comprovar, por meio de documentos de arrecadação e extratos bancários, ter efetivamente realizado o recolhimento tempestivo das contribuições previdenciárias patronais dos segurados. Em relação ao apontamento DB08, concordo integralmente aí com a manifestação do MP de Contas, mantenho parcialmente a regularidade, tendo em vista aí a ausência da publicação na imprensa oficial e portal Transparência. A doutora explicou que não foram publicados os anexos, que publicou também no diário lá da prefeitura, né? Mas a norma ela tem a sua determinação, né? Então, eu vou manter aqui parcialmente, né, justamente por causa disso, pela falta da publicação na imprensa oficial. Quanto às demais irregularidades, em concordância com os entendimentos técnicos e também do MP de Contas, eu as mantenho conforme fundamentado na íntegra aqui do meu voto e concluo que, embora o gestor precise ser advertido, essas irregularidades elas não têm potencial capaz de levar à reprovação das contas, ao parecer prévio contrário à aprovação dessas contas. Diante disso, diante do que acabo de relatar aqui, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Itapurá, exercício de 2020, gestão do senhor Iraldo Eberts, com recomendações, conforme está aqui no meu voto integral. Senhor presidente, esse é o voto. Senhores conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator, permaneça em silêncio. Aprovado por unanimidade.
Parecer prévio número 18, 2022, por videoconferência. Resumo: Prefeitura Municipal de Itapurá, contas anuais de governo do exercício 2020. Parecer prévio favorável à aprovação, recomendação ao Poder Legislativo Municipal para que determine ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção de medidas corretivas. Publique-se.